Ah não, cara. Lançaram uma mecânica quebrada de novo. Eu nem consegui jogar. Isso não faz o menor sentido. Olha só isso, cara. Meu irmão travou de novo. Ai, meu card game não dá hoje em dia. É tudo roubado. Parou, presta atenção e vê esse vídeo até o final. Pois é. São pequenos probleminhas que muita gente enfrenta jogando qualquer card game. Acho que todos os card games sofrem de alguma coisa vez ou outra. Acho que nenhum escapa disso. Todas as empresas às vezes tentam ou fingem tentar fazer o card game funcionar minimamente decente, mas no fim das contas, hora ou outra, acaba entrando em decadência. Isso faz a gente questionar se vale a pena ou não continuar jogando aquele jogo, se vale a pena ou não continuar jogando aquele TCG, e dá aquela sensação de que falta algum jogo decente pra gente se apaixonar de novo e jogar de novo. Bem, isso até agora. Com um sopro descomunal dado pela sua própria boca, o espaço à sua volta foi conquistado por 5 redomas de ar que circundaram todo o empírio proposto. Em seguida, suas mãos iniciaram uma coreografia magistral e turbilhões helicoidais de água cristal surgiram a partir delas. Elas viajaram pelo infinito, formando rios voadores que eram prismados pelo sol. Após um período demasiado de tempo, desenhou-se naquele semblante uma sutil expressão de satisfação. Então, o gesticular das mãos se alterou, e delas passaram a irromper porções imensuráveis de terra. Areia escorria a partir dos seus pulsos e desapareceria em queda livre, enquanto cada um de seus 10 dedos atirava um tipo específico de rocha, da palma da mão direita, a terra fértil e expelida, e agindo como uma consorte, a palma da mão esquerda semeava de forma plural toda a nobreza de espécies de plantas. E aí, gostou? Pois é, esse é um dos diversos incríveis diálogos que tem dentro de Paradoxal, o livro de Effect. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele mais pra frente no vídeo, mas segura aí que daqui pra frente é só coisa boa. Tudo começou quando Robson Joyner decidiu inventar. E nessa questão de inventar, ele conseguiu, ao longo de cerca de 8 anos, se eu não tiver me enganado, talvez eu corrija aí na telinha, ele começou o design desse jogo que foi mudando muito ao longo dos anos. Ele definitivamente não é hoje o que ele era em seu conceito, e depois de muitos playtests físicos e online, nasceu Effect. Effect, que é um jogo 100% nacional, desde sua concepção até o seu design de ilustradores, é um jogo muito consistente, muito polido, muito bem feito e muito divertido de jogar acima de tudo. Ele é um jogo que você consegue jogá-lo para se divertir, você consegue jogá-lo para se desafiar, você consegue jogá-lo para desafiar os outros. Então ele consegue agradar todo mundo. O jogo já passou por 2 campanhas, mas nenhuma delas foi financiada. Ai, mas é card game brasileiro. Deve ser muito chato. Aprende a valorizar os jogos brasileiros, seu chato. Então, sem mais enrolações, vamos para o que interessa. Como se joga Effect? Vamos começar pelo começo. Oi, amor. Chamando aqui. Antes do jogo começar, você precisa escolher um lado. Sim, um lado. Sith ou Jedi, Mago ou Guerreiro, Coca ou Pepsi, Sasuke ou Naruto, Goku ou Vegeta, Talarse ou Sizig. Tá, falei grego? Bom, simplesmente são 2 das 4 causas de Effect. Situado numa grande disputa de interesses, o chamado conflito de causas de Effect, ele te oferece a possibilidade de jogar com uma das 4 causas. São elas Talarse, Sizig, Cogna e Vix. Talarse são demarcados pelas cores branco e verde e são os mais justos e comedidos, por assim dizer. Num grande resumo, eles lutam a favor dos mortais. Sendo a causa mais simples de jogar, Talarse possui bastante spam de cartas, se favorecendo por sempre estar em maior número e possuir grande potencial defensivo. É o clássico a união faz a força. Os Sizig são demarcados por roxo e laranja, já são o contrário. São uma raça de seres primordiais e imortais que buscam dominar e eliminar os mortais. Focada em poder e opressão, os Sizig possuem cartas de custo muito alto e de muito poder, facilmente eliminando o inimigo em poucos turnos se ninguém fizer nada para impedir.
Já os Cogna, demarcados por amarelo e azul, são a causa mais neutra, contra o que está acontecendo, buscando diminuir os danos causados pela guerra. Os Cogna possuem grande controle de jogo, assumindo domínio do que pode ou não ser feito, inclusive retirando até texto das cartas do oponente ou até os recursos. Diamante Cerúleo que o diga, quem entendeu já sabe. E os Vix, preto e vermelho, aproveitando do conflito para justificarem sua maldade e causar ruína simplesmente pelo prazer de destruir tudo e ganhar todo tipo de coisa que eles puderem ganhar com isso. Os Vix são a pura destruição. Cartas focadas em destruição do inimigo, autodestruição e corrupção, que também é uma habilidade muito interessante que permite você trazer cartas do oponente para o seu controle como se fossem suas. Você fez o cara ficar do mal. Essas são basicamente as 4 causas que o jogador tem disponível para escolher para lutar. Cada uma tem um estilo de jogo diferente, pré-definido, e somente após isso você começa o deck building. No conflito de causas, assumimos um quebrador de realidades. Um dos seres mais poderosos do universo, capaz de manipular energia e criar dos mais diversos tipos de matéria. Assim, escolhemos um card de quebrador de realidades atrelado à nossa causa e posicionamos ele no campo. Esse quebrador vai ser a sua peça-chave e vital para o jogo. Após isso, formaremos nosso deck, ou melhor, nossos decks. Indo na contramão do erro de muitos card games que acabam empacando o jogador pelos dead draws, falta de recurso, exagero de recurso na mão, aqui em Effect temos Árvore e Matriz, 2 decks. O deck de recurso e o deck de criaturas, que agora estão separados. E você tem total liberdade para escolher e decidir de qual baralho você vai puxar cartas, o que é excelente. Isso elimina esse problema que muitos card games têm. Caso você precise de recursos para os seus cards, você compra da sua matriz. Caso você tenha muitos recursos e precise de outros cards, você compra da árvore. Aqui, os recursos são chamados de fortunas e existem ao total 6 fortunas originais, sendo 3 álgidas e 3 ardentes. Já já eu falo mais sobre isso. E algumas variações delas com habilidades especiais. Estas 6 fortunas são Verbos, Gnós, Ign, Omna, Karma e Dínama. Cada card da sua árvore, chamado de fruto, vai precisar de uma certa quantidade dessas fortunas para ser chamado ao campo, ou ativar suas habilidades. Em relação aos frutos, temos conscritos, artefatos, eventos, eventos imediatos, impactos, maestrias, pequenas realidades, grandes realidades e mercenários. Muita coisa? Relaxa. O meu nome é Skull Servant do Bem por um motivo. Vamos simplificar isso aí. Conscritos nada mais são que suas cartas principais, por assim dizer. São seus aliados, são seus minions. Trazendo para o Yu-Gi-Oh! São seus monstros, trazendo para o Magic são suas criaturas. Eles geralmente possuem uma vida e um poder de ataque e isso vai ser utilizado para poder atacar o quebrador de realidades do inimigo. Artefatos são cards que auxiliam o seu jogo, atuando diretamente no campo, podendo ser consumido ou não. Eventos são cards que ativam uma habilidade imediata e são descartados logo depois da sua ativação. A diferença entre eventos e eventos imediatos é que os imediatos podem ser utilizados em qualquer momento do seu turno, inclusive no turno do oponente, então eles são excelentes como uma resposta surpresa. Impactos podem ser resumidos como o reverso dos artefatos. Enquanto os artefatos auxiliam, os impactos são feitos para oprimir, para impor uma nova ordem no campo, uma nova regra, seja em uma carta, seja algum jogador, seja em algum tipo de direção. Uma nova regra é estabelecida quando tem um impacto no jogo. As maestrias são tipos de cards que podem evoluir dependendo da quantidade de fortunas que você tem no seu campo. Então assim, conforme elas vão evoluindo, elas adquirem cada vez mais efeitos ou cada vez mais potência, o que fica bem interessante. Realidades. Como eu havia dito, existem pequenas e grandes realidades. Elas possuem similaridades com os impactos, mas, por serem alterações na realidade, possuem uma característica maior. Eles têm um contador de tempo para dizer quanto tempo demorará para que essa realidade seja instaurada e aplicada de fato no jogo. E ela possui também um tipo de vida especial, o que torna ela difícil de ser alvo do oponente. Porém, cada jogador pode ter uma ou mais realidades em campo, diferentemente da grande realidade, que por ser uma grande mudança no jogo, ela destrói todas as outras realidades, sendo a única a permanecer. E por fim, mas não menos importante, os mercenários, cards que são como quebradores de realidades, só que mais fracos, sendo muito poderosos ainda e de grande valor na partida, até mesmo porque eles entram em campo prontos para atacar, diferente dos demais conscritos.
Bom, tendo isso em mente, a gente pode ter no mínimo 30 cartas em cada um dos dois decks, Matriz e Árvore, sendo necessário pelo menos 15 fortunas básicas no deck de Matriz, e assim, quando o deck estiver pronto, a gente inicia a partida. E como o jogo funciona? Logo de início, puxamos 3 cards de cada baralho, totalizando 6 cartas na mão. Então podemos fazer o famoso Mulligan, a busca por cards melhores. Você pode voltar todos os cards da sua mão para o baralho e comprar de novo. Só que, o que acontece? Diferente dos outros card games, Effect não é tão punitivo como o Mulligan. Você não perde cartas, ao invés disso você apenas é condicionado a escolher de forma mais desequilibrada. Quando você faz o Mulligan, você obrigatoriamente puxará 4 cartas de um deck à sua escolha e 2 de outro. Se você fizer outro Mulligan, será a medida de 5 para 1. E se você for louco o suficiente para tentar mais um, sua mão vai ser preenchida por apenas cards de um único baralho. Aí você tem mais chance de se prejudicar. Os turnos de cada jogador se dividem em 5 fases que definem o jogo: compra, preparação, principal e virada. Na fase de compra, como o próprio nome já diz, a gente compra carta. A gente pode puxar carta de qualquer baralho conforme o número de influência indicado na sua carta de quebrador de realidade, que normalmente é 2, mas existem exceções. Fica ligado. Então, seguindo o exemplo, a gente pode comprar 2 cartas de um baralho só ou uma carta de cada baralho. Caso de alguma maneira você aumente sua influência para 3, 4, enfim, vai seguir da mesma forma, puxando de um único baralho ou alternadamente. Ah, um detalhe, jamais puxar uma carta e depois... Opa, consegui o que eu queria. Minha próxima influência, meu próximo draw para outro deck. Não, você tem que definir se você vai puxar 2 cartas de um baralho, se você vai puxar uma de cada um. Você não pode olhar para depois puxar. Isso é um pequeno detalhe, mas que faz muita diferença no jogo. Porque às vezes você está com 3 ou 4 de influência e aí você puxou uma cartinha de um baralho. Opa, não tem mais por que puxar desse baralho. Agora eu vou puxar tudo de outro baralho. Então, bem, é um pequeno detalhe, mas muito importante. Então, vamos para a fase da preparação. Aqui, além de servir como degrau para o que vai se suceder, a fase da preparação desce todas as cartas exaustas, localizadas no campo de batalha, a parte de cima, e posiciona na linha do destino, a parte de baixo, onde as cartas ficam liberadas para atacar ou ativar as habilidades. E é aí que a gente chega na fase principal, também conhecida como Hora do Recreio. Na fase principal, a gente pode chamar Fortuna, fruto da mão para o campo, ativar habilidade, realizar ataque. E o melhor de tudo, não existe uma ordem de acontecimento. Você pode primeiro atacar, para depois baixar uma fortuna, para depois ativar uma habilidade, para depois atacar com outro. Você pode usar a criatividade ao seu favor e decidir como e quando jogar cada carta ou realizar cada ataque. Isso é muito importante e muito decisivo. Para assim, então, a gente chegar na fase da virada, onde a gente encerra nosso turno e passa para a vez do oponente. Até aqui eu diria que já é um jogo bom, já é um jogo interessante, mas o seu grande brilho vem no sistema de fortunas. Em Effect, temos 4 caminhos, a rosa dos ventos que você vê no campo. Você pode alocar suas fortunas em cada um destes 4 caminhos, e dependendo de onde, ela se porta de uma maneira diferente. Então você pode acabar desencadeando habilidades únicas, por mais que as próprias fortunas não tenham habilidade. Isso é muito bom. Os 4 caminhos são caminho da destruição, caminho do controle, caminho da alteração e caminho da criação. No caminho da destruição, as fortunas podem ser alocadas sem um limite. Você pode jogar quantas fortunas quiser nesse caminho e assim realizar o chamado de uma carta de imediato. Porém, ela tem um alto preço. As fortunas utilizadas no caminho da destruição são destruídas e descartadas logo depois do seu uso. É muito útil como uma medida ofensiva, uma jogada arriscada, um último recurso, porque você sacrifica as fortunas por um benefício imediato. Agora, diferentemente do caminho da destruição, o caminho do controle não descarta as fortunas quando é utilizado como custo. Você, por outro lado, só pode chamar uma fortuna no caminho do controle por turno, sendo um processo gradativo. Mas o melhor de tudo é que você pode reutilizar ela como recurso para chamar as suas cartas quantas vezes você quiser no mesmo turno. Então, assim, de longe é o caminho com mais custo-benefício. O caminho da alteração também só permite que seja alocado uma fortuna por turno, porém ele não serve para chamar frutos da sua mão. Sua vantagem está em desbloquear efeitos e melhorias para as suas cartas e para o próprio jogador, influenciando no ritmo do jogo. Assim como o caminho da alteração, o caminho da criação não serve para chamar cartas da mão, e ele só pode ser alocado uma fortuna por turno. Tá, parece ruim. E aí? Bom,
Não é. O diferencial dele é que você pode baixar as cartas viradas para baixo para esconder o oponente o que você realmente vai fazer. E o que você vai fazer? A particularidade da criação é que ele é um caminho voltado para combinação de fortunas. Você combina fortunas para criar uma nova, como o próprio nome já sugere, né? Criação. E essas novas fortunas são sempre poderosas e elas possuem um efeito imediato que pode auxiliar ou atrapalhar o oponente. Quer dizer, de auxiliar ou atrapalhar o oponente. Auxiliar o oponente não seria muito bacana. E não para por aí, existe uma série de combinações para suas fortunas e efeitos diversos quando elas estão acumuladas em repetição, o que torna o gerenciamento de fortunas muito, mas muito mais interessante, estratégico, instigante, divertido. É isso que torna o jogo tão bom. Por exemplo, se você tiver 2 Dínama no seu caminho da alteração, você cria algo chamado Comando da Ascendência. E o que isso faz? O seu quebrador de realidades tem mais 1 de influência. Mais 1 de influência significa mais 1 draw. Mais 1 draw significa que você vai poder puxar 2 cartas de um baralho e 1 do outro, ou 3 cartas de um baralho, que já é excelente. E aí, se por acaso você botar mais uma Dínama ali, você já cria o comando da Transcendência, que você aumenta a capacidade de fortuna. Normalmente você só pode usar 6 espaços de fortuna para poder utilizar. 6 espaços na destruição, 6 no controle, 6 na alteração e 6 na criação. Ou seja, se você tiver mais 2 espaços, isso permite que você faça combos muito mais destrutivos. Eu vou deixar no fundo rolando a lista de combinações que você pode fazer com as suas fortunas e os comandos que você pode fazer também. Ah, vale mencionar também que zerar a energia do quebrador do oponente não é a única forma de vencer em Effect. Existem outros métodos menos convencionais, porém tão eficazes quanto. Você pode achar isso até complicado de início, muita informação, e até vou te ser sincero, Effect não é um jogo fácil de você compreender assim de início. Eu sei que pode afastar algumas pessoas, o próprio Robson, o criador, ele tem ciência disso, mas o jogo é muito mais do que só isso. O jogo é incrível. À medida que você começa a jogar, tudo se desenrola naturalmente. E a sua mente começa a gravar com facilidade tudo o que você precisa fazer. E todas as jogadas que você gostou de fazer, você começa a compreender, começa a ficar fácil. Você começa a desenrolar todo tipo de nó que existia. Flui naturalmente. E flui tão naturalmente porque é um design bom, é um design profundo, com cartas fortes, mas equilibradas, justas. E tudo isso é comprovado quando você checa os elementos de lore. Tá, parece besteira, mas não é. Tudo tá conectado, tudo tá interligado. Não tem uma peça fora do quebra-cabeça, não existe uma coisa errada, não existe uma coisa que tá ali só por estar ali. Uma fortuna não é simplesmente um custo por ser um custo. Existe um sentido atrelado àquela habilidade. As causas, os nomes, a cada um dos conceitos do jogo. E se você for um desses que gosta de história no meio dos jogos de carta, cara, você vai se deliciar com a história de Effect. Ela possui tantas camadas que mesmo com poucas histórias, eu já havia me encantado o suficiente para querer ler o livro de Effect inteiro. Pois é, eu havia comentado por alto no outro vídeo, mas sim, Paradoxal é o livro 1 de Effect de um planejamento de 3 livros. E lendo parte dele, eu já me tornei fã de carteirinha. Effect é tudo que um jogador gostaria de receber nesses tempos nebulosos e confusos de card games que são ora cópias de outros jogos, ora jogos desbalanceados, ora jogos pay to win. Isso é tudo o que nós, fãs de card game, estávamos esperando esse tempo todo. Um jogo pra gente jogar, um jogo pra gente se divertir, um jogo pra gente se viciar. Por conta de todos esses fatores, cada partida se torna única. As estratégias são moldadas pela situação do oponente, da sua mão, do seu campo, de quais fortunas você prefere manter e aonde. E por mais que seu deck seja montado de uma forma, a sua abordagem quanto a ele modifica totalmente a forma como o deck se comporta. E a forma com que você pode vencer a partida também. Isso é de outro mundo, não tem outra palavra, é extraordinário, mas também é injusto. É injusto um jogo tão bom não ter sido financiado por 2 vezes. O jogo já provou seu valor, mas o alcance dele ainda não é suficiente. Outras campanhas virão, e se você assistindo esse vídeo não conhecia e se interessou, acesse os links na descrição, você vai ver as redes sociais, manual de regras, vai poder participar também do grupo do WhatsApp onde o pessoal marca as partidas para jogar online pelo site do Tabletopia. Então, a gente se vê na próxima campanha de Effect Conflicting Causes. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham se interessado por Effect. Se não, comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou a respeito do vídeo, eu acho que vale a pena
criar uma discussão a respeito disso. Comenta aí embaixo qual sua causa favorita. E do mais, eu pretendo trazer muito mais conteúdo de outros card games que estão para lançar, seja no Catarse ou seja por aí, seja um card game online. E também o próprio conteúdo do Effect, porque como ele também está com planos de criar uma nova campanha ainda este ano, eu vou cobrir a campanha praticamente por completo, seja no seu anúncio, seja das metas estendidas, de qualquer tipo de novidade, eu vou estar trazendo por aqui. E eu finalizo esse vídeo da seguinte forma: meus sinceros parabéns, Robson Joyner, criador disso tudo.